Então, pessoal, a aula está começando a ser gravada agora, certo? Localizem aí o ponto comercial ou empresarial. Alguém pode apresentar aí? Eu já ia perguntar se eu queria que eu apresentasse ou não. Pronto, Jordano, se você puder apresentar, eu agradeço. Peraí. Marca. Era lá no item 6, né, já? É, não, aí você já passou. Passei já. Foi. Microempresa, preço pequeno porte. Caixa corrente. É a letra D. Tem a marca, aí tem um ponto comercial. Aqui. Certo, achei. Ó, ponto comercial e empresarial. Pronto. Então, pessoal, ponto comercial ou empresarial, que são a mesma coisa, certo? O que é que nós estamos vendo aí? Vamos relembrar. Nós estamos vendo ainda os bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? É justamente esse conjunto de bens materiais e imateriais utilizados na atividade de empresa. O que é empresa? É justamente a atividade econômica voltada para a produção e circulação de riquezas de forma organizada, registrada e com fins lucrativos. Vários conceitos, né? Esse aí eu estou dando um conceito aleatório, sem muita formalidade, né? Então, pessoal, o ponto comercial, baixa aí um pouquinho aí na apostila para o pessoal ver. O ponto comercial, olha aí o conceito, ó, é o lugar onde o empresário se estabelece e para o qual a clientela se dirige. Pessoal, aí aqui nós temos que fazer algumas observações, alguns detalhes aqui. O ponto comercial não é o imóvel. Observem bem isso. Tá? Entrou mais uma pessoa agora, vou aproveitar para repetir. A Ionara. O ponto comercial, o imóvel não é o ponto comercial e o ponto comercial não é o imóvel. São coisas diferentes. Como assim, professor? Não é tudo a mesma coisa, não? O imóvel não é o próprio ponto comercial, não? Não, não é. Sabe por que não é? Porque o imóvel, pessoal, é um bem material ou é um bem imaterial? O imóvel é um bem material, né? Tem matéria, ocupa lugar no espaço e não pode nem sequer ser transferido de um local para o outro, porque senão o imóvel se destrói, né? Por isso mesmo que ele é considerado imóvel. E nós estamos dizendo que ponto comercial é um bem imaterial. Se o imóvel é um bem material e o ponto comercial é um bem imaterial, então claramente as duas coisas não podem ser iguais, né? O ponto comercial é o local, o endereço local para o qual a clientela se dirige e onde o estabelecimento está localizado. Isso aí não é um imóvel, não, professor? Não, não é um imóvel. Como é que pode isso? É simples, pessoal. Uma empresa pode funcionar em um trailer. Ela pode ter um trailer estacionado com autorização da prefeitura em determinado local e funcionar naquele trailer? Pode. Esse trailer é um bem móvel ou é um bem imóvel? O trailer é um bem móvel. É um bem material ou é um bem imaterial? É um bem material o trailer. Se eu mover
o trailer de um local para outro, eu movi o bem material ou eu movi o ponto comercial, que é um bem imaterial? Eu movi só o trailer, que é um bem material. O ponto comercial, eu não movi ainda, eu não movi. O ponto comercial continua lá no mesmo local. Ele nem pode ser movido, ele pode ser desconstruído no local e reconstruído no outro. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha só, se você pega o trailer no qual estava sendo exercida a atividade empresarial, e você leva o trailer de uma praça para outra, você levou um bem material, que é o trailer, e todos os outros que compõem, né? O bem imaterial, que é o ponto comercial, que é uma referência para a clientela, você não leva. Por que você não leva? Porque a clientela vai continuar indo no seu local antigo, que é aonde você se estabeleceu como referência para a clientela. Aí, aos poucos, você tem que informar que aquele local, aquela localização não é mais a sua. Agora, a sua localização da sua atividade empresarial é no endereço tal, novo endereço, certo? Então, o ponto comercial, você não pode movê-lo de um local para outro. O bem móvel, no caso do trailer, você pode. O ponto comercial, você tem que, se você quiser ir de um local para outro, da cidade, por exemplo, você tem que reconstruir, avisando a toda a sua clientela, fornecedores, compradores, vendedores, autoridades públicas, que o seu local agora é o outro, e aos poucos você vai construindo o seu novo ponto comercial numa nova localização, certo? Então, dessa forma está explicado que o ponto comercial não é o imóvel. Se o imóvel for, por exemplo, destruído, desabou, o imóvel pegou fogo, destruiu, desabou, você destruiu o ponto comercial ou você destruiu um imóvel? Você destruiu o imóvel. O ponto comercial não destruiu, não. As pessoas vão continuar indo lá. Ao chegarem lá naquela localização de referência, vão ver que o imóvel foi destruído. Quase todos os bens materiais foram destruídos, mas o ponto comercial ainda continua sendo aquele local de destruição. Aí a empresa vai optar em reconstruir o imóvel e todos os bens que guarnecem naquele ponto comercial, ou se mudar para um novo endereço, um novo local, e reinformar todos os aos seus colaboradores, a todas as pessoas e autoridades públicas que o seu local agora é outro. Aí, aos poucos, ele vai reconstruir o ponto comercial dele num outro local, tá certo? O ponto comercial, pessoal, ele pode se concretizar de duas formas. O ponto comercial pode ser construído num imóvel ou até num móvel, no caso de um trailer, né? Mas vamos para o imóvel, que é o mais comum, para ficar mais claro e não ter muita confusão. O ponto comercial, ele pode ser construído sobre um imóvel próprio ou sobre um imóvel locado, alugado. Não é isso? Se o imóvel é próprio, a empresa construiu, tem o seu imóvel no seu próprio nome e o imóvel vai coincidir com o seu ponto comercial, imóvel próprio. Mas se a empresa não tem um imóvel próprio, ela tem que alugar um imóvel de terceiros para ocupar. Quando ela começa a ocupar aquele imóvel que não pertence a ela, através de um contrato de locação comercial, e ela começa a funcionar naquele imóvel mediante contrato, aos poucos ela vai informar toda a sua clientela que aquele local é o seu ponto comercial. E a clientela vai começar a se dirigir até aquele local para obter os produtos e serviços que são disponibilizados por aquela empresa. Aí, pessoal, tendo em vista o fato de ter construído a referência naquele imóvel alugado, aquilo ali
o ponto comercial passa a ter um valor, né? O ponto comercial, como eu falei para vocês, é imaterial. O imóvel do terceiro alugado, ele é material, mas o ponto comercial, que é a referência, ele é imaterial. Mas ele obtém um valor para o próprio empresário ao ponto de que até a lei do inquilinato, que é a lei que trata dos comércios, das locações comerciais e residenciais, na parte da locação comercial, ela prevê a possibilidade até do dono do imóvel, quando não quer mais renovar o aluguel para o empresário que ocupa o imóvel dele, a lei do inquilinato prevê a possibilidade do empresário obrigar, entrar com ação judicial e obrigar o dono do imóvel a renovar o aluguel para ele, para que ele não perca, não tenha que sair de lá e não tenha que reconstruir toda a sua referência comercial num novo endereço. Então, isso prova que o ponto comercial, que é um direito de localização abstrato, protegido pela lei do inquilinato, prova que ele é imaterial, porque ele é um direito, né? Diferenciado do próprio imóvel, que pertence ao proprietário que o aluga, e a lei, então, permite uma ação renovatória de aluguel, que tem vários requisitos, nós não vamos entrar neles. O empresário obrigue o dono do imóvel a renovar o aluguel. Por quê? Porque se ele tiver que desocupar o imóvel alugado, ele não vai conseguir levar o ponto comercial dele para um novo imóvel alugado ou próprio. Ele vai ter que reconstruir toda a fama, toda a referência num novo endereço, e isso vai lhe custar tempo, dinheiro e perda de faturamento. Então, está aí provado que o ponto comercial é um bem imaterial, é um direito abstrato de localização, protegido pela lei do inquilinato e diferente do bem imóvel no qual que a empresa ocupa. Agora, é verdade que geralmente o ponto comercial ele é construído sobre ou coincidentemente com o imóvel, seja próprio ou locado, certo? Mas, como eu falei, pode ser também construído num imóvel, aliás, num móvel, né? Como o caso do trailer, certo? Tranquilo aí, pessoal? Aí, professor, tipo, Oi. ele vai me obrigar a eu alugar para ele. Mas aí eu boto um aluguel lá em cima. Tipo, o aluguel é R$ 2.000. Mas aí eu quero trocar para outra pessoa. Só que aí ele entrou com essa ação, né? Que eu tenho que botar para ele. Aí eu posso botar um preço lá em cima, tipo, beleza, não vai ser 2.000, não, vai ser 20.000. Você pode pagar? Tá entendendo? Eu posso fazer essa manobra? Não, você não pode fazer porque senão, na prática, você estaria impedindo, né? Na prática, você estaria impedindo o objetivo da lei, que é o quê? Que é proteger o ponto comercial que o empresário criou em cima do imóvel alugado. Se a lei permitir isso, você está, na prática, ludibriando o que o legislador quis, né? Então, o que é que acontece? Vai ser pesquisado na área o valor das locações de imóveis semelhantes, e aí o juiz pode, na sentença da ação renovatória de aluguel comercial, arbitrar qual é o valor que ele considera com base em laudos, né? Com base em pesquisas, qual será o valor equilibrado para a renovação daquele aluguel, certo? Então, é dessa forma aí, Éder, que funciona. E, tipo, pelo que eu me lembro não, né? Que eu acho que sempre quando vai ter que fazer um laudo, precisar de um profissional assim, é uma das partes que vai pagar. Qual é a parte que paga esse profissional? No caso aí, a parte que vai pagar é o autor da ação, né? O interessado, que é o que quer a renovação do aluguel. É ele quem vai pagar, Entendi. porque os custos serão dele, né? A maior parte dos custos é do autor da ação. Certo? Beleza, professor. Professor,
Oi? Por quanto tempo pode durar essa obrigação? Por parte do locatário ao locador. Olha só, a situação é o seguinte, eu não tenho conhecimento e nós não vamos entrar na lei do inquilinato, porque aqui nós estaremos saindo do direito empresarial, certo? Então vamos estar entrando numa lei específica do inquilinato. Então lá tem várias regras, vários regramentos, requisitos. Essa ação renovatória não é só querer, tem vários requisitos, tem que ter um contrato formal, escrito, assinado, reconhecido. O empresário que está intentando a ação tem que estar naquele imóvel já há 5 anos. Então, tem uma série de requisitos. E essa resposta eu não sei te dar, justamente porque não faz parte especificamente do nosso conteúdo, tá certo? Aí aqui a gente foge do direito empresarial. Não, tudo bem, professor. Foi só uma curiosidade que me surgiu. Não, eu entendo, Tiago, não tem problema não. Se eu soubesse lhe dizer de imediato, não teria problema nenhum, eu poderia lhe responder, mas realmente eu não sei e não fui atrás, justamente porque a gente não pode entrar muito nesses detalhes, senão nós vamos sair do nosso objetivo, tá? Mas aí, se você der uma pesquisadazinha aí, na lei do inquilinato, que inclusive tem aí o número dela na apostila, né? E der uma pesquisadazinha no Google, da ação renovatória de aluguel, ou na própria lei lá, com esses termos, você já encontra, acredito que você não vai ter dificuldades de encontrar essa resposta, não. Certo? Não, tudo bem, professor. Obrigado. Por nada. E aí, pessoal, vamos para frente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda aí, como eu falei para vocês, não entramos. Qual é o assunto que nós estamos vendo aí? É o ponto comercial, certo? Eu quero apenas que você compreenda o ponto comercial. O conceito de ponto comercial. Na verdade, o nosso assunto aí nesse item não é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato ela é gigantesca. Ela não é gigantesca, não, ela é grande. Mas ela tem muitos detalhes e é a lei que merece muito cuidado, muita atenção se quiser estudá-la, né? Ela não é uma lei simples, não, certo? Ela tem muitos detalhes e ocupa e vários questionamentos, várias interpretações e serve não só para o contrato comercial, mas também para o residencial, certo? Por isso que a gente vai ter que passar para frente para não fugir do nosso conteúdo, que no momento é o quê? Saber quais são os bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial. Então, o que eu quero que fique claro é o quê? É que o ponto comercial, pessoal, não é o imóvel. Imóvel é um bem material. Ponto comercial é um bem imaterial. É um direito abstrato de localização, certo? Vamos para frente, então, aí. Patentes. O que são patentes? São bens imateriais que podem ser utilizados na atividade empresarial. Se for utilizado na atividade empresarial, então faz parte do estabelecimento empresarial, não é? Já que o estabelecimento empresarial é um conjunto de bens materiais e imateriais que são utilizados na atividade de empresa. E o que é uma patente, pessoal? O conceito está aí na apostila de vocês. Todo mundo já ouviu falar de uma patente, mas não tem muita clareza. Aí, novamente aqui, patentes, eu quero apenas o conceito. Por que nós não vamos entrar... Patentes, pessoal, faz parte de um ramo específico do direito, que é o da propriedade industrial, certo? Aí as patentes também são outro mundo gigantesco. Leis específicas, leis nacionais, leis internacionais que atuam também. Então, é um mundo gigantesco, o mundo da propriedade industrial, dentro do qual se localizam as patentes. Então, nós não vamos entrar em detalhe nenhum da patente. Queremos apenas o quê? Saber o que é uma patente. Só isso, certo? Quem tiver interesse em se aprofundar nas patentes, aí eu já estou dizendo onde é que vocês vão encontrar isso.
Vocês vão encontrar isso no ramo do direito chamado propriedade industrial, certo? Ou basta botar patentes aí como argumento de pesquisa que vocês vão encontrar. Aí fica para cada um o interesse de ir atrás disso ou não. O que são patentes, então? São títulos dados pelo poder público, somente o poder público. E aí, em conformidade, com base nessa lei aí, a Lei das Patentes de 96, que já foi atualizada várias vezes, né? E a patente, então, é um documento público, de fé pública, expedido pelo poder público, na verdade, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, está aí no final, no último parágrafo dessa letra E, que a pronúncia não é INPE, tá, pessoal? Não é INPE. Eu já ouvi várias pessoas pronunciando o nome desse órgão, chamando de INPE. Não é INPE, é INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É esse órgão público federal que avalia os pedidos de patentes sobre invenções e modelos de utilidade. O que é uma invenção? É tudo aquilo criado, não pode ser dado pela natureza, tem que ser criado pelo gênio humano, pela inteligência humana e mais, que pode ser patenteado e utilizado na indústria, ou seja, tem industriabilidade. Porque você inventar algo que não pode ser utilizado pela empresa, ou porque não tem interesse, não tem função, é apenas uma curiosidade, ou porque o processo é tão complicado que somente o inventor consegue repeti-lo, isso não pode ser industrializado, né? Então, quem inventa algo para garantir a exclusividade da exploração industrial e ganhar dinheiro com isso, tem que ir ao INPI e requerer a patente. O INPI também é o mesmo instituto, o mesmo órgão que trata do registro de marcas. Marcas são registradas, patentes são requeridas. Então, pessoal, não existe marca patenteada. Esse termo é errado, certo? Eu não sei se vocês estão anotando no computador ou em papel ou em algum meio aí, mas algumas observações que não tem aí na apostila, vocês deveriam ir colocando, né? Então, o termo dizer, vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Essa é uma marca patenteada. Não existe isso, pessoal. Marca é uma coisa, patente é outra. Marca é registrada, e nós vimos aí um pouco antes, que é um símbolo visualmente perceptível que distingue produtos e serviços de uma origem em relação a outras origens, né? Patente, ela é requerida e ela é concedida, de forma que o invento ou modelo de utilidade, uma vez patenteado, é expedido um documento que dá direito de exclusividade da exploração econômica daquela invenção ou modelo de utilidade. Invenção é criar algo novo do nada, algo que não existia. Uma máquina nova, um equipamento novo, que não existia. E modelo de utilidade é quando você pega algo novo, algo que já existia e melhora, certo? Então, tanto patentes como marcas também, mas estamos falando das patentes, né? Tanto patentes de invenção como de modelos de utilidade têm prazo de validade, não está aí colocado na apostila justamente porque esses detalhes não são importantes para nós aqui nesse ponto. Mas, por curiosidade, uma invenção, ela tem a proteção da exclusividade dada pela patente de 20 anos. E os modelos de utilidade são 15 anos, certo? O que acontece quando uma invenção patenteada chega ao final dos 20 anos, vence a patente, e o que acontece? Aí cai no domínio público. Qualquer pessoa poderá copiar o invento e utilizá-lo sem pagar direito nenhum ao
autor da invenção e titular da patente, certo? Então, por aí, pessoal, patentes, por aí a gente para. Mas, como eu falo para vocês, o mundo das patentes é um mundo, é gigantesco. Quem quiser, vocês que são estudiosos, né, gostam aí de passar o final de semana em casa, o sábado, domingo de manhã estudando, fica à vontade aí para procurar esse conteúdo aí, tá certo? Por enquanto, mas se quiser perguntar alguma coisa e eu souber responder de cabeça, né? Porque eu realmente não entrei nesses conceitos de marcas e patentes aprofundadamente, porque, por enquanto, são só os conceitos, né? Mas vamos lá, então. Vamos para frente. Proteção do estabelecimento empresarial. Pessoal, estabelecimento empresarial é o quê? Acho que eu já disse aí mais ou menos 853 vezes, né? O conceito de estabelecimento empresarial. Tenho certeza que todo mundo já decorou aí, não tem perigo de alguém ter gaguejado para responder, tenho certeza, né? Que todo mundo já sabe. Mas estabelecimento empresarial é o conjunto de bens materiais e imateriais utilizados na atividade de empresa. Se é um conjunto de bens, pessoal, esses bens, na maioria deles, eles têm valor econômico, né? Valor econômico significa dizer que eles podem ser mensurados em moeda e podem ser, em regra geral, podem ser alienados, ou seja, transferidos a titularidade de uma pessoa para outra pessoa. Então, o estabelecimento empresarial, que é esse conjunto de bens materiais e imateriais organizado pelo empresário, ele é protegido pela lei, porque ele tem valor, né? E quase tudo que tem valor econômico, de alguma forma, é regido por alguma norma jurídica. Então, o direito civil, por exemplo, trata dos bens corpóreos, dos bens incorpóreos, o direito penal trata das normas de proteção dos bens, quando a agressão é tão grave ao ponto de ser configurada como crime, o direito industrial ou da propriedade industrial, que eu falei agora há pouco tempo, protege marcas, patentes, invenções, a lei do inquilinato ou de locação, que nós falamos há pouco, protege o empresário e também o dono do imóvel, né, nessa relação de locação, né, e o direito empresarial regula a atividade empresarial entre empresários, certo? Então, o estabelecimento empresarial precisa ser protegido. Ele pode ser alienado? O estabelecimento empresarial, que é um conjunto de bens, pode ser alienado? Aí já no item 3.3. Nesse ponto aí, pessoal, vocês devem me perguntar, ou devem imaginar aí o que é alienação, né? Todo mundo não, muita gente tem de imediato o impulso de dizer que alienação é venda. Aí eu preciso fazer um complemento aí. Na verdade, a alienação, pessoal, é a transferência da titularidade de uma coisa, de uma pessoa para outra pessoa, seja físico ou jurídico. Então, alienação não é venda. Alienação é a transferência da propriedade ou da titularidade. Só que a alienação, ela pode se dar por várias formas. Pode ser por venda, que é a que a gente mais conhece, mas pode ser por troca, permuta, doação, perda, né? Expropriação e assim por diante, não é? Então, alienação não é só venda. Alienação é a transferência. Se eu doar o meu carro para minha namorada ou para minha irmã, eu vendi o carro? Não, eu doei. Doação é um tipo de negócio jurídico. Eu doei. Se eu doei, foi gratuito, né?
Não foi venda, porque venda é onerosa sempre. A doação do meu carro para minha irmã foi venda? Não, foi doação. Houve alienação? Houve. Só que não foi através de uma venda, foi através de uma doação. Então, acho que fica claro aí, né, o conceito de alienação. Quando se trata do estabelecimento empresarial, que é um conjunto de bens, uma universalidade de bens materiais e imateriais, ele é alienável. Esse conjunto aí de bens, o conjunto é considerado juridicamente como móvel, mesmo que tenha um imóvel dentro, mas o conjunto é considerado como bem móvel. Agora, se tiver dentro desse conjunto um bem imóvel, o imóvel continua imóvel, mas o conjunto e segue as regras da alienação dos imóveis. Mas o conjunto dos outros bens, sejam eles móveis, aliás, o conjunto no todo é considerado bem móvel. Apenas um conceito amplo isso aí. Quando ocorre a alienação por meio de venda do imóvel, aí, pessoal, ela recebe um nome específico. Esse nome eu coloquei aí entre parênteses ou venda, mas já fiz a especificação, a conceituação do que é alienação, né? Então, você já sabe que venda é apenas uma das formas de alienação. Quando ocorre a alienação por meio de venda do estabelecimento empresarial, essa alienação, por meio da venda, recebe um nome específico. Esse nome é trespasse. Trespassar o estabelecimento empresarial é alienar ou vender o seu estabelecimento para uma outra pessoa, transferindo, assim, a titularidade, por meio de um contrato de compra e venda. Quem está vendendo é o trespassante, está aí na apostila. Quem está comprando é o trespassário. Da mesma forma que quem aluga é o locador. Quem é o dono do imóvel que aluga é o locador. E quem vai morar ou ocupar o imóvel que não pertence a ele é o locatário. Então, tem locador, tem locatário. Tem trespassante, tem trespassário. Certo? É neste mesmo sentido. Tem doador e tem donatário. Ok? Observe aí que na apostila diz que abrange o aviamento, a clientela, material, ou seja, o conjunto todo, mas não obrigatoriamente. Você pode vender só uma parte do estabelecimento. Não é obrigado a vender tudo. Pode vender fracionado, apenas partes dele. Certo? Não é obrigado a vender o conjunto, não. Ok? Depois da venda do estabelecimento, esse conjunto de bens deve ser transferido para o trespassário, segundo o Código Civil, no artigo 1146. E aí, pessoal, quando uma pessoa compra o estabelecimento empresarial do trespassário, ou seja, do dono anterior, a pessoa uma está vendendo o estabelecimento e outra está comprando. Junto àquele estabelecimento, que aí, de uma maneira vulgar, as pessoas chamam de empresa, né? Só que empresa é atividade. Por que nós não estamos chamando aqui de empresa? Porque essa atividade, ela é abstrata, não tem como você comprá-la. O conceito formal, jurídico do direito empresarial em relação à empresa, nós já falamos que é diferente do conceito vulgar. Empresa para o direito empresarial é atividade, e você não tem como comprar essa atividade. Você tem como exercê-la, né? Já, se você quer comprar a empresa, entre aspas, empresa, na verdade, você está comprando o estabelecimento. Aí, o estabelecimento, que vulgarmente seria chamado de empresa, quando você está comprando, tem que se observar o seguinte: débitos que aquela empresa, na verdade, o estabelecimento, né, já tem contabilizados,
quem está comprando vai acontecer o quê? Vai levar junto os débitos, pessoal. Os já contabilizados, né? E o vendedor do estabelecimento, ou empresa, entre aspas, ao vender, não se livra totalmente da responsabilidade, não. Como tem aí no artigo 1146 do Código Civil. Ele ainda fica preso àquelas obrigações por um ano depois da venda. De forma que, se o comprador não pagar as dívidas já contabilizadas que vieram junto com a empresa ou o estabelecimento que ele comprou, o vendedor ainda pode ser cobrado por até um ano, certo? Débito trabalhista e tributário. Quem comprou a empresa, entre aspas, o estabelecimento que já existia e veio uma nova pessoa e comprou, seja ela física ou jurídica, vai herdar os débitos trabalhistas e tributários também. Significa dizer o quê? Que você tem que avaliar, antes de comprar um estabelecimento empresarial, tem que olhar a contabilidade dele, tem que olhar os processos trabalhistas e tributários para saber quais as dívidas que estão envolvidas. Porque senão, facilmente, por exemplo, você pode comprar uma empresa aí por 50 mil reais, achando que está fazendo um ótimo negócio, e ela tem 500 mil reais de dívidas. E você herda as dívidas trabalhistas, tributárias, as já contabilizadas também, junto. Aí a sua empresa não saiu por 50 mil. O estabelecimento que você adquiriu, você não adquiriu mais por 50 mil. Você adquiriu foi por 550 mil, né? Porque as dívidas vêm junto. Então, esse tipo de levantamento aí, ele é extremamente importante. É a mesma coisa de quando você vai comprar um carro usado. Você tem que verificar as multas, né? Apesar de que a transferência só pode ser feita, salvo engano, se todas as multas estiverem quitadas já. Mas, de qualquer maneira, as multas têm que entrar nessa negociação, né? É um pouco diferente aí, mas apenas como exemplo grosseiro, dá para facilitar a compreensão. Vamos para frente aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso ir adiantando? Professor, tem uma dúvida em relação à franquia. Tipo, tem uma franquia de restaurante, certo? Certo. Aí tá dizendo aí que se eu vender uma, mas no caso, eu acho que eu entendi, porque se eu vender uma franquia, eu não estou vendendo a empresa, estou vendendo só uma partezinha que é administrado, que era administrado por mim, mas outra pessoa vai administrar agora, mas não é vender a empresa, não é assim? É porque o problema é porque tem várias coisas envolvidas aí. É uma situação bastante complexa. Veja só. Franquia, por exemplo, já que você falou de franquia é um contrato entre o franqueador e o franqueado. É um contrato específico previsto em lei. O dono da franquia, o criador ou o proprietário da franquia, que tem marca, que tem know-how, que tem padronização, conhecimento, uma série de regras, ele vende o direito de utilização de todo o conhecimento dele, inclusive de marcas, para o franqueado. Isso por meio de um contrato entre franqueador e franqueado. Então, o comprador do estabelecimento empresarial que inclui um contrato de franquia através do qual se exerce atividade empresarial, ele não pode simplesmente vender o direito da franquia, de uso da franquia para o comprador. Porque o franqueador tem que querer fazer um novo contrato de franquia com o comprador dos outros bens da empresa, entendeu? Então tem que ser feito um novo contrato de franquia. A Entendi. franquia não, o contrato de franquia não pode ser vendido para outro, tem que ser, na verdade, feito um novo contrato. Agora, os bens, sim, e os bens que pertencem à franquia, a marca, digamos assim, estou usando alguns termos para você compreender, mas o dono da franquia nacional, da empresa de franquias, ele
as marcas dele, o know-how dele, são dele, não pode ser vendido pelo franqueado local em Mossoró, por exemplo. Agora, o franqueado local em Mossoró, ele pode ser o dono do imóvel, ele pode ser o dono, ele deve ser o dono dos móveis, dos equipamentos que fazem parte da empresa dele, que é exercido por meio de um contrato de franquia. Aí, esses aí, ele vende à vontade. Ele vende à vontade, certo? Entendi. Então, tem todo um contexto aí. Se a empresa com nome, com denominação, com CNPJ e tudo mais for vendido num pacote para um novo comprador, que é o trespassário, esse novo comprador vai ter que fazer uma atualização na junta comercial, colocando o seu nome, todos os seus dados, tudo que dos sócios, tudo, um novo contrato social, na verdade, né? Registrado, atualizado na junta comercial para ter validade. E aí, então, vai começar tudo novamente, certo? Eu não sei se eu consegui responder essa sua pergunta aí, porque aparentemente ela é simples, né? Mas você vê que aí envolveu bens e imateriais, dentre eles um contrato de locação, ou um contrato, pode ter um contrato de locação também, né? Olha só, pode ter um contrato de locação do dono do imóvel com o dono da empresa que utiliza o imóvel, já que ele não tem imóvel próprio. Aí tem ainda o contrato de franquia e tem ainda os bens materiais e imateriais que pertencem ao empresário local. Ou seja, é uma negociação complexa, né? Certo? Não é simplesmente, não é tão simples. Agora, se for vendido o pacote com nome empresarial e tudo, desde que não seja firma, né? Porque firma é inalienável. E então vai ter que ser feita uma atualização na junta comercial e esses débitos trabalhistas e tributários e todos os outros vão juntos. Agora, se ele vendeu, por exemplo, só o automóvel da empresa que ele tem, aí ele não vendeu o estabelecimento, né? Não vai nome empresarial, com CNPJ, com atualização cadastral, ele vendeu só o veículo. Aí é uma venda normal. Então, depende do grau da negociação que está sendo feita e de tudo o que envolve isso aí, desde o contrato de franquia, a contrato de locação comercial, a venda do nome empresarial com CNPJ e tudo mais, ou não. Então, essa resposta varia demais de um caso concreto para outro caso concreto. Eu espero que eu tenha respondido aí, Eder. Não, eu entendi. Aí me diga uma coisa, professor. Esse item aqui, ó, a obrigação alienante de não atuar no mesmo ramo por 5 anos. Vamos botar aqui um exemplo, certo? Sim, eu queria perguntar se serve para a indústria também isso. Porque, tipo, aí eu tenho uma indústria que faz tempero Regina, por exemplo. Aí eu quero me desfazer dela, vou vender para o meu filho, só que aí eu quero abrir uma concorrência contra ele, vamos dizer assim. Aí eu passo a indústria para ele, mas eu tenho que passar 5 anos sem montar essa indústria do mesmo ramo. Exatamente. Pelo menos não só que essa proibição aí, que está no 1147 do Código Civil, ela precisa de uma análise bem mais profunda e bem mais complexa. Porque essa proibição aí que tem, ela não é absoluta no país todo, por exemplo, ou na cidade toda. Isso aí, essa proibição não é absoluta. O que é que o Código Civil quer com essa proibição? Ela quer impedir que haja um prejuízo para o comprador. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma farmácia famosa aqui em Mossoró, estabelecida, funcionando há 10 anos, e eu vou e vendo essa farmácia, esse estabelecimento empresarial, com tudo. Vendo o pacote completo com o comprador, o trespassário, né?
que viu aquela atividade que dava lucro, que é estabelecida há muito tempo, e aí ele compra achando que vai levar toda a clientela dele, todo o conhecimento, o ponto comercial, né, que vai ser ocupado ali no mesmo, digamos, seja ocupado no mesmo local, não haja mudança de localização, e aí o vendedor vende a farmácia e só não vende a marca dele. Ele continua com a marca e vende todo o resto do estabelecimento. Aí o comprador feliz, porque vai entrar lá e vai mudar apenas ali a placa, né? O título do estabelecimento dele e vai herdar as vantagens que o vendedor vendeu para ele. Aí o vendedor, em seguida, do lado, aluga outro imóvel e bota a mesma farmácia que ele tinha, com o mesmo nome, com a mesma fama que ele tinha e com a marca dele. Aí o que acontece? O comprador que achou que ia se dar bem, vai entrar no prejuízo. E se ele tiver vendido até a marca, tudo bem, ele vendeu até a marca, mas ele vai e cria do lado algo que consiga remeter à marca anterior dele. E aí o cliente, o comprador, o trespassário, vai entrar no prejuízo. Agora, é uma regra absoluta? Não pode de jeito nenhum por 5 anos? Não. Se ele for exercer o mesmo ramo numa outra cidade, ou num outro bairro completamente diferente daquele ali, aí essa proibição não vai valer. Professor, e como é que eu vou saber onde é que vale e onde é que não vale? Nós não temos essa informação na lei de até que ponto vai. Aí, no caso, aquele que comprou, ou seja, o trespassário, é que, se sentindo prejudicado, vai entrar com uma ação para impedir o exercício da atividade por parte do alienante no mesmo ramo, alegando que ele não cumpriu 5 anos, conforme o Código Civil diz aí no 1147, e que está prejudicando ele. Aí vai ter toda uma análise jurídica da situação, uma sentença judicial que pode dizer, realmente, essa concorrência está sendo desonesta, não está respeitando o que o Código Civil diz, ou então dizendo, não, ele está exercendo o mesmo ramo, mas no outro lado da cidade, numa outra situação que não vai impedir em nada o exercício da atividade empresarial pelo comprador. Então, não tem problema nenhum, a ação vai ser indeferida, certo? Então, isso aí vai variar também em cada caso concreto, ok? Sim, professor. Ou seja, nada é tão simples, né? Nós estamos aqui colocando, realmente, pessoal, aqui nessa disciplina de direito empresarial, na verdade, praticamente todas as disciplinas de direito, a gente só consegue ver na aula meros conceitos, muito superficial. Porque tudo que entra aí, se você quiser saber, é um mundo, né? A lei do inclinato é um mundo, a lei da propriedade industrial é um mundo, o Código Civil é gigantesco, e aí assim vai, né? Então aqui realmente a gente vai tentando ter só conceitos superficiais, certo? E aí vamos para frente. Mas aí vocês vão participando, vão perguntando, o que eu souber e achar que é adequado, eu respondo, o que eu não souber, eu dou uma orientação, mas muita coisa aí a gente não vai entrar mesmo, é porque não temos condição de descer aos detalhes, certo? Porque seria inviável, nós não veríamos o resto do conteúdo. Então, vamos mesmo, infelizmente, tendo que passar por cima de muita coisa. Vamos adiante aí. Os livros empresariais ou comerciais. Só beber aqui uma água. Pessoal, todo empresário
tem aí algumas obrigações comuns, né? Em primeiro lugar, o registro da empresa. Existe algum tipo de empresário isento de registro? Não. Ah, mas o MEI tem registro. Simples, online, instantâneo, nós vamos ver, mas tem registro. Ah, uma empresinha, uma fundo de quintal, se é legalizado, tem registro. Não existe empresa legalmente estabelecida sem registro. Tem que escriturar regularmente os livros obrigatórios, por isso o nome obrigatório, e tem que levantar balanço patrimonial de resultado econômico anualmente. Aí você vai logo dizer, mas professor, toda empresa tem que fazer balanço patrimonial, resultado econômico? Não, pessoal. E tem alguns empresários aí que nem sequer livros obrigatórios tem. Isso aqui é de uma maneira geral. Mas em seguida já fala aí, ó, que tem a categoria dos empresários, dos microempresários e microempresários, empresários de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que nós vamos ver aí também superficialmente previsto na Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Essa categoria aí de empresários, incluindo o MEI também, que não está nessa lei aí, mas está incluído no que eu estou falando, eles estão. O MEI está livre de toda e qualquer escrituração, né? E o microempresário, empresário de pequeno porte, optante do Simples Nacional, ele tem uma escrituração também simplificada, certo? Aí já as médias empresas e as grandes empresas, aí eles têm a escrituração complexa e tem que cumprir balanço patrimonial e vários outros demonstrativos aí que são obrigatórios que vocês, contadores, vão ter que conhecer e ser encarregados disso, né? Não é o advogado, a não ser que o advogado não trata disso, ele sempre vai socorrer do contador. É por isso, pessoal, que o contador, que é também advogado, ele fecha o ciclo, né? Ele fecha o mercado, ele abafa, né? Digamos assim. Ele domina geral, porque tem os dois conhecimentos. O contador consegue ter muito conhecimento jurídico. Já o advogado, ele praticamente ele não entra no meio contábil, não consegue, não domina, tem até aversão. Então, realmente, o contador, que é também advogado, ele se dá muito bem. Ele fecha tudo. Então, aí, pessoal, espécies de livros comerciais ou empresariais. Aí, lembrando aí que o MEI, microempreendedor individual, pessoal, nós vamos ver o MEI um pouco mais na frente, mas eu já falo logo que MEI não é microempresário individual, certo? Eu escuto muitas pessoas errarem nisso aí. Microempresário individual é outra coisa. MEI é microempreendedor individual, que é o menor empresário individual que existe no ordenamento jurídico. E é coisa relativamente recente. Não vamos ver o MEI ainda. Espécies de livros comerciais ou empresariais. Os juristas estão sempre separando, né? Classificando, separando, e eu não sei se complicando ou facilitando, né? Com esse tanto de classificação que tem. Mas dizem que é para facilitar, porque senão nós não teríamos como compreender tanta coisa, se fosse tudo misturado, sem separação. Os livros comerciais, segundo a doutrina, são separados em dois tipos. Os comerciais obrigatórios e os facultativos. Os obrigatórios têm uma subdivisão. Obrigatórios especiais e obrigatórios comuns. O que é um livro obrigatório comum? Ele é obrigatório porque a legislação impõe, não tem a opção de não cumpri-lo, né? E ele é comum porque ele é comum a todas as empresas. Seria o livro diário, mas lembrando que tem ainda exceções. O livro diário
eu nem conheço o funcionamento. Isso aí vai ser com vocês, tá certo? E livros obrigatórios especiais. Por que se chamam especiais? Porque só são obrigatórios para algumas empresas e não para todas. Exemplo aí, o livro de registro de duplicata. Qual é a empresa que vai ter obrigatoriamente um livro especial de registro de duplicata? Somente as empresas que emitem duplicatas. Professor, o que são duplicatas? São títulos de crédito que fazem parte do direito cambiário e que, portanto, infelizmente ou felizmente para vocês, né, porque isso aqui é complicado, não está dentro do nosso conteúdo. Títulos de crédito não estão dentro do nosso conteúdo para o alívio de vocês, viu? Porque quando estava, meu amigo, títulos de crédito não é brincadeira. É pesado. Livro de entrada e saída de mercadoria só para os armazéns gerais, livro de registro de ações nominativas, somente para as empresas que emitem ações. Quais são as empresas que emitem ações? Somente sociedades anônimas e sociedades em comandita por ações, que nós ainda vamos ver. Livros facultativos, pessoal, o nome já está dizendo. O empresário adota se quiser. O livro caixa e o livro conta corrente. Livro cópia de cheque que está em desuso, né? Porque você não precisa mais fazer uma cópia de um cheque com papel carbono, você simplesmente fotografa, né? E substitui o livro de cópia. Mas essa fotografia, esse armazenamento aí, ele é facultativo. Tem ainda outros livros que são obrigatórios, mas que saem do direito empresarial, como o livro de registro de empregados, que é do direito trabalhista, e os livros fiscais, que são de apuração, que são da área fiscal contábil, e não especificamente do direito empresarial. Aí isso aqui vai ser matéria-prima de diversão para vocês contadores, né? Vocês que estão aí no segundo semestre, se alguém aí, pessoal, que está no segundo semestre agora, por acaso, tem aí a versão, a cálculos, a tabelas, a apuração de impostos, a ponto e vírgula, sem poder errar um algarismo sequer, tem que ser tudo feito na ponta do lápis ou do mouse. Aí, meu amigo, minha amiga, você que está aí cursando ciências contábeis e gosta de ler e interpretar e detesta número, cálculo, ponto e vírgula, preenchimento de formulários e etc., aí você está no curso errado, viu? Se alguém aí, vou logo dizendo, pare para pensar agora, não perca seu tempo. Se você tem a ojeriza, a cálculo, a uso de calculadoras científicas e programas e tabelas e aplicativos de todo tipo, sai logo, viu? Vá para o direito, vá para a história, vá para outra coisa aí. Houseman, tá pronto para quê, homem? Você tá pronto para quê? Para ficar ou para ir embora? Responda aí, Houseman. O pessoal sabe, né? Fugiu, né, Houseman? Tá certo. Saiu pela tangente. Tudo bem, tranquilo. Então, pessoal, vamos para frente aí. As consequências da irregularidade da escrituração comercial. Essa irregularidade da escrituração comercial, obviamente, ela se refere à escrituração obrigatória, né? Aquilo que é opcional, claramente, obviamente, não vai se encaixar isso aí. Pessoal, se a escrituração contábil, a gente ainda usa o nome livro porque é o costume, né? Mas está ficando tudo digitalizado, não vai ter mais livro. O livro serão pastas digitais, né? Ou são arquivos, conjuntos de arquivos organizados em pastas.
em bancos de dados. Se a escrituração é obrigatória por lei, aí o empresário não faz o registro obrigatório, ou o contador, por conta própria dele, erro dele, ou por pressão do empresário, faz a escrituração de forma errônea, incompleta, irregular, incompatível com a realidade, falseando. Isso aí pode ter consequência? Claro, né? Se é obrigatório e tem que estar regular, e ela não é feita ou é feita de maneira irregular, aí vai ter consequência sim. Diz aí, ó, na área civil e penal. Pessoal, quando diz área civil, o que significa, o que esse termo quer dizer? Área civil quer dizer, ó, você vai cair com o dinheirinho, multa, penalidade pecuniária e vários outros tipos. E área penal é porque a transgressão ou a irregularidade ela é tão grave que ela já foi capitulada não só mais como mera irregularidade, mas sim como ilícito penal, que portanto vai ter uma penalidade na área imposta pelo direito penal, que pode ir desde multa até detenção, não sei se tem reclusão, mas acredito que tenha também. Reclusão é mais grave do que detenção, mas são restritivas da liberdade, né? Então, tem sim. No plano civil, o empresário não pode, por exemplo, promover a própria falência. Pessoal, um empresário pode promover a sua própria falência? Pode. Para quê? Como? Isso aí é um outro mundo que nós não vamos entrar. Está aí na Lei 11.105, a Lei de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais. Uma lei enorme, com livros e mais livros só dela. Não temos condições, né? Mas, só para dar o conceito, se o empresário vê que está ficando devedor, não vai conseguir pagar suas contas, não tem mais como pagar, ele precisa deixar estourar a bomba, entrar em execuções de títulos de crédito, de cheque, de duplicata, ações trabalhistas, ele precisa esperar? Não. Ele pode se antecipar e pedir já a sua própria falência. Aí ele vai ter um prazo, todo um conjunto de vantagens previstas nessa lei, para dar uma chance a ele de se reorganizar e a empresa não fechar, e nem ele ficar mais enrolado do que o que já está. O empresário que tem escrituração irregular não pode requerer a falência de outro empresário. E o empresário pode requerer a falência de outro empresário? Pode. O que é falência, aliás? Falência é uma forma judicial, sempre. Não existe falência sem sentença judicial. Não existe falência fora do poder judiciário, tá certo? Quando um empresário fala, eu estou falido, mas ele não está seguindo, não está dentro dos trâmites judiciais da falência propriamente, ele está apenas querendo dizer que ele está com dificuldades financeiras, né? Quando a pessoa física, a pessoa natural, não empresária, diz que está falido, eu, por exemplo, que não sou empresário nem posso ser, sou impedido legalmente de ser empresário, salvo na condição de empresário não administrador, apenas, portanto, como partícipe, né? Como investidor. Não posso exercer atividade empresária propriamente dito. Se eu, que não sou empresário, digo para um amigo, eu estou falido realmente? Rigorosamente não, né? Porque só a empresa pode falir e nem sequer toda empresa pode falir. Tem empresas que não se submetem ao processo de falência. Mas, por exemplo, partido político não pode falir, igreja não pode falir, associação não pode falir, cooperativa não pode falir.
pessoa física não empresária não pode falir. Só quem pode falir é a empresa. Então, se eu, pessoa natural, digo que eu estou falido, na verdade eu estou insolvente, sem dinheiro para pagar as minhas dívidas, certo? E aí o pessoal vai usando os termos falidos como de uma maneira vulgar. Um empresário pede a falência de outro. Quando ele pede a falência de outro, ele está dizendo o quê? Eu quero que haja a extinção da sua empresa. Quando é que um empresário pode pedir a extinção da outra empresa por meio de falência? Quando ele tem uma dívida a receber daquele outro empresário, por exemplo, duplicatas que não foram pagas e foram protestadas e o empresário devedor não pagou, a empresa devedora não pagou. Aí o credor pode entrar com pedido judicial de falência, que segue um processo gigantesco previsto nessa lei, e, no fim das contas, o que ele quer? Quem pede a falência do outro empresário? Que aquela empresa seja liquidada, seja finalizada, tudo que ela tem seja vendido para pagar os credores. E ele imagina que tudo isso sendo vendido vai pagar todos os tributos, todas as ações trabalhistas, e ainda vai sobrar dinheiro para pagar os credores, no caso ele, certo? Então, isso aí eu estou dando apenas um resumo bem superficial, porque, infelizmente, também... aí, o Jordano está 100% insolvente, Jordano. Rapaz, arranje uma mulher rica, meu amigo, e case. É só o que tem mulher rica, querendo casar com um cabo aí bonito aí, cheio de amor para dar. Não é não, pessoal? Não tem mulher rica em todo lugar querendo um cara necessitado para casar? É só que tem. Pode olhar por lado que você topa num aí, rapidamente, uma mulher querendo adotar uma pessoa necessitada, um estudante de contábeis insolvente, né? Não é difícil não, pode procurar aí que você encontra facilmente, né? Você ainda diz assim, ó, eu sou contador, eu administro a sua fortuna aí. Pronto, ó, administre sua fortuna e você nem precisa pagar nada. Exatamente, tá certo. Então, pessoal, se você não tem, para pedir a sua própria falência ou a falência de outro empresário, vai ser necessário apresentar a sua contabilidade. E se você não tem a contabilidade regular, não tem como querer que os outros sejam regulares, se você próprio não é, certo? Os livros empresariais perdem a sua validade, eficácia, quando eles são irregulares. Se eles são irregulares, mal preenchidos ou preenchidos com informações falsas, eles não servem para nada, né? Então, eles perdem a sua validade. Segundo a Lei 11.105, que é a Lei das Falências, artigo 178, deixar de elaborar, escriturar ou autenticar documentos durante o processo de falência, quer dizer, a empresa já está em falência, e mesmo na falência, os seus responsáveis continuam sem escriturar regularmente. Aí, pessoal, já está no outro nível. Aí já foi elevado ao nível de crime falimentar, certo? Aí já é mais complexo ainda. E aí, então, essa é a importância da escrituração correta. Os livros contábeis, que estão deixando de existir fisicamente há muito tempo e virando tudo documento digital, online, com validade, né? Com certificações, por meio da informática. Mas ainda um pouco no passado, quando isso ainda não era tudo tão digitalizado. Os livros ainda eram verdadeiramente livros escritos e até carimbados lá na junta comercial, e tinham que ser mantidos no escritório de contabilidade ou dentro da empresa. Esses livros, pessoal, eles são sigilosos, eles não são públicos. Os livros empresariais ou comerciais, na verdade, o nome mais adequado é empresarial, que aí vai envolver comércio, indústria e prestação de serviço, eles não são públicos não, certo?
Você não pode estar, por exemplo, lá no supermercado Queiroz, aí no final de semana, fazendo suas comprinhas, aí você se lembra, eu sou estudante de contábeis, né? Vou lá no escritório aqui no escritóriozinho aqui local do supermercado, pedir para olhar a contabilidade da empresa, só para ver como é que funciona, como é a escrituração dela, quanto ela compra e tal. Vou lá pedir para olhar. Você vai conseguir acesso? Não, você vai conseguir com que o segurança seja chamado, né? Para delicadamente pedir para você se retirar do local. Esses livros não são públicos, eles são sigilosos e eles só têm a exposição ou exibição obrigatória para servidores públicos que trabalham no setor que justifica essa exibição, devidamente identificados, né? E no exercício da sua atividade de servidor público, certo? Caso contrário, não vai ter acesso a isso aí, não, né? Vixe, agora que eu tô vendo, já são praticamente 10 horas, né? Nesse caso, pessoal, como já está tarde e nós estamos indo bastante rápido, nós vamos encerrar. Aí vocês anotam aí em qualquer local onde parou. E na próxima aula, nós vamos aí para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tranquilo? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí agora? Tranquilo, professor. Então, pronto, pessoal. Aí eu vou prestar atenção para que o próximo